A guerra na Ucrânia já se estende por mais de um mês, ultrapassando as estimativas da maioria dos analistas. Mas e se para decidir o conflito de vez a Rússia usasse seu armamento nuclear? O que aconteceria? Em fevereiro de 2022, o mundo inteiro voltou seus olhares para a Ucrânia com total perplexidade, após a Rússia deflagrar uma imensa operação militar contra aquela nação. Nas horas que se sucederam ao início da invasão, inúmeras áreas do território ucraniano foram atingidas por mísseis e dezenas de milhares de russos avançaram o território ucraniano adentro. Os ucranianos, que contavam com forças armadas inferiores ao inimigo e que aparentemente não iriam receber um apoio significativo da comunidade europeia, com destaque para os países membros da OTAN, pareciam não ter condições de sustentar este conflito por muito tempo. Isso fez com que a opinião pública já desse o conflito como praticamente decidido, e com a total derrota das forças ucranianas sendo apenas uma questão de poucos dias. Entretanto, o que se viu diferiu totalmente dessas previsões. Mesmo sofrendo derrotas de larga escala nos primeiros dias do conflito e perdendo partes significativas do seu território, as forças ucranianas continuaram de maneira firme a defesa de sua nação. E a comunidade europeia, que aparentemente não iria além de reprimendas contra o governo russo por temer retaliações na compra de suas extremamente valiosas commodities, com destaque para o gás natural, decidiu se posicionar firmemente contra a invasão russa. Sanções de larga escala foram instauradas contra o governo russo, com o intuito de funcionar como grandes barreiras para reduzir o fluxo de comércio e fazer com que a Rússia perdesse espaço no âmbito internacional. Além disso, centenas de milhões de dólares foram enviados pelos Estados Unidos aos seus aliados para ajudar no esforço de guerra ucraniano. Contudo, conforme a guerra foi se prolongando mais do que boa parte dos especialistas julgava ser possível, muitos temem que o governo russo possa se valer de um ataque nuclear em pequena escala na Ucrânia, para que deste modo a guerra possa ser encerrada de uma maneira mais rápida, levando com isso Kiev a uma total subjugação diante dos russos. Este temor de um ataque nuclear russo, que era visto pouco tempo atrás como irreal, foi compartilhado pelo primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, que vê a possibilidade de a Rússia usar armas nucleares como algo cada vez mais real. Porém, supondo que um cataclisma dessas proporções pudesse se concretizar na Ucrânia, quais seriam as consequências disso para a Rússia? E, acima de tudo, quais seriam as consequências de um ataque nuclear, mesmo que em pequena escala, para a comunidade internacional? Primeiramente, temos que ter em mente que na remota possibilidade de a Rússia se valer da utilização de armas nucleares na Ucrânia, ela não iria utilizar seus dispositivos estratégicos de maior poder destrutivo, visto que essas armas iriam levar a uma obliteração de proporções homéricas do território ucraniano, tornando vastas áreas inutilizáveis por décadas pela alta radiação residual, com potencial de danos colaterais devido à proximidade, incidindo inclusive sobre cidades russas. Por essas razões, o armamento nuclear com maior probabilidade de uso pela Rússia nesse cenário hipotético seriam suas ogivas táticas, que, embora continuem contando com grande poder de destruição, são projetadas para causar danos localizados e muito mais contidos do que os dispositivos estratégicos. Todavia, visto que informações técnicas precisas sobre o arsenal nuclear russo continuam em máximo sigilo, não é possível apontar com exatidão o poder de destruição de suas ogivas táticas, com essas armas podendo gerar poder destrutivo de 1 quiloton, que é o equivalente à explosão de 1000 toneladas de dinamite, até 100 quilotons. Como comparação, a bomba lançada sobre a cidade de Hiroshima na Segunda Guerra Mundial, que vitimou dezenas de milhares de pessoas, tinha um poder de destruição de 15 quilotons. Com relação aos protocolos para um eventual bombardeio nuclear, é sempre mantida perto do presidente Vladimir Putin uma pequena pasta, conhecida como Sheget, ligando-o à rede de comando e controle das forças nucleares estratégicas da Rússia. O Sheget não contém um botão de lançamento nuclear, mas transmite ordens de lançamento ao Comando Militar Central, o Estado-Maior. O Estado-Maior russo tem acesso aos códigos de lançamento e tem 2 métodos de lançamento de ogivas nucleares.
nucleares. Ele pode enviar códigos de autorização para comandantes de armas individuais, que então executariam os procedimentos de lançamento, como também há um sistema reserva, conhecido como Perimeter, que permite ao Estado-Maior iniciar diretamente o lançamento de mísseis terrestres, contornando todos os postos de comando intermediários. Com isso em mente, e supondo que os russos utilizem armamento nuclear contra alvos importantes no território ucraniano, tal como a capital Kiev e polos industriais e econômicos de grande relevância, a reação inicial por parte dos ucranianos, quanto da comunidade internacional, será de completa perplexidade. Nas primeiras horas após o primeiro impacto, as potências ocidentais irão investigar se os ataques realmente contaram com a utilização de armas nucleares. O alto comando da Ucrânia, representado por seu presidente Volodymyr Zelensky e pela alta cúpula das Forças Armadas, iria esperar o resultado dessas investigações, para aí saberem como proceder, com o governo ucraniano e seus militares não podendo fazer muito mais em um primeiro momento do que socorrer as vítimas e evacuar as áreas atingidas. Posteriormente, dois cenários são possíveis. As potências ocidentais, após concluírem sua averiguação, irão determinar se realmente ocorreu um ataque nuclear contra a Ucrânia. E a partir deste ponto, o governo russo pode negar veementemente que utilizou esse tipo de armamento, visando de algum modo retardar medidas contra ele, ou pode afirmar categoricamente que sim, se decidiu por um ataque nuclear contra os ucranianos. E tal como ocorreu na Segunda Guerra Mundial, após os americanos bombardearem Hiroshima, o governo russo pode enviar um ultimato à Ucrânia, exigindo sua rendição, sob pena de que, se ela não ocorrer, um novo ataque nuclear pode ser realizado. Neste momento, todos os alicerces globais irão estremecer de um modo que nunca ocorreu na história da humanidade. O mundo inteiro iria entrar em um estado de alerta sem precedentes, com os Estados Unidos, a OTAN e a Rússia dando início a seus protocolos de resposta a esse tipo de crise. Nos Estados Unidos, os diferentes ramos das Forças Armadas Americanas, do Exército à Força Aérea, entrariam no mínimo na condição de prontidão e defesa conhecido como DEFCON 2, que sinaliza a guerra nuclear como próximo passo e que não é iniciada desde que o Estado-Maior Conjunto a declarou no começo da Guerra do Golfo em 1991. Os dias seguintes ao ataque nuclear russo seriam recheados de uma imensa inquietude e apreensão por todas as partes do mundo, pois qualquer ação, mesmo que em pequena proporção, poderia escalar para um conflito de magnitude global. E por este fato, uma retaliação militar contra a Rússia, pelo menos em um primeiro momento, seria extremamente improvável. A reação mais crível que os membros da OTAN e seus aliados tomariam nessas circunstâncias seriam sanções sem precedentes contra a Rússia. Sanções essas que poderiam expulsar a Rússia totalmente do mercado financeiro global, congelando todos e quaisquer ativos pertencentes ao governo russo e de seus autocratas mundo afora. Essas sanções, diferentemente das que foram adotadas até agora, poderiam levar a economia russa a um colapso gigantesco já no curto prazo. Contudo, essas ações também iriam impactar negativamente inúmeras nações dependentes das commodities e dos negócios firmados com o governo russo, com esses fatos levando a uma queda de praticamente todas as bolsas de valores do mundo, causando com isso uma imensa inflação que impactaria nos preços de inúmeros alimentos e bens de consumo, e esse acontecimento poderia levar a um desabastecimento crítico global, principalmente nas nações com pouco desenvolvimento na África, Ásia e América do Sul. Além disso, nações que outrora se mostraram lenientes com os russos, até mesmo o Brasil, um dos grandes produtores de alimentos e de commodities globais, seriam chamadas a se posicionar de maneira mais enfática, e qualquer tipo de inclinação favorável aos russos poderia resultar em consequências desastrosas também para esses países. A China, neste cenário, teria imensa relevância, pois dependendo do seu posicionamento, as tensões só iriam crescer. Dona do terceiro maior arsenal nuclear do mundo, a China vem cuidadosamente manifestando seu apoio a Moscou. E em caso desse apoio continuar após o uso de armas atômicas na Ucrânia, a pressão ocidental contra a Rússia corre o risco de se enfraquecer consideravelmente. Além das sanções,
Um ataque nuclear russo certamente iniciaria uma vasta mobilização de tropas da OTAN para a Europa Oriental nos países que fazem fronteira com a Rússia. E a disposição dessa força somente contribuiria para aprofundar a tensão, pois os danos colaterais de qualquer ação moscovita que afete esses contingentes pode ser o estopim para a tão temida escalada final. Enquanto isso, o governo do presidente Zelensky sofreria pressões de todos os lados, com os Estados Unidos e a OTAN tentando manter a Ucrânia neste conflito, para que, por intermédio dela, o Ocidente possa manter uma guerra por procuração contra os russos, sem os riscos inerentes a um conflito direto. A Rússia buscaria que uma rendição definitiva dos ucranianos ocorresse o mais brevemente possível, sob a pena de que sua demonstração de força fosse considerada um fracasso, o que pressionaria ainda mais o governo de Putin. Neste cenário de crise, inúmeras negociações ocorreriam na ONU, com as principais acontecendo fora da visão do público, nas quais agentes e canais alternativos ou secretos seriam acionados para tentar a todo custo desarmar a situação. A monstruosa crise econômica, com investidores retirando seu capital e gerando quebras nunca antes vistas nas bolsas de valores pelo planeta, afetaria todas as nações do mundo, envolvidas direta ou indiretamente no conflito. E seria essa derrocada econômica que possivelmente impediria o avanço das tensões para um conflito aberto global. Diferentemente da época das duas últimas guerras mundiais, a economia atual é profundamente interligada, com nações se tornando extremamente dependentes umas das outras, fazendo com que até mesmo pequenos países, que ao longo do século XX tiveram pouquíssima relevância, tenham um peso imenso na economia global. Mesmo sob os catastróficos efeitos diários dessa crise econômica, as potências ocidentais não teriam escolha senão dar continuidade às suas pesadíssimas sanções contra a Rússia, visando estrangular a economia daquela nação, visto que interrompê-las significaria admitir uma humilhante derrota face a Moscou, e responder militarmente à altura certamente levaria a uma troca nuclear intercontinental com potencial de extinguir a civilização. Diante de tal cenário, é instigante arguir se a Ucrânia assumiria o risco para ver um potencial segundo ataque nuclear ao seu solo ou atenderia ao ultimato russo e deporia armas imediatamente. Em caso de rendição, o governo russo recuperaria sua influência sobre a Ucrânia e colocaria um governo pró-Rússia no comando dessa nação, para que seus interesses fossem preservados, com as demais nações mantendo as sanções e os bloqueios econômicos contra a Rússia, para os isolar cada vez mais, buscando com isso uma vitória econômica a longo prazo. Mas o maior problema que um ataque nuclear tático russo contra a Ucrânia poderia trazer seria o perigosíssimo precedente que ele abriria, pois a partir daquele momento, outras nações nucleares, tais como Israel, Índia, Paquistão e Coreia do Norte poderiam usar esse precedente para legitimar o uso desses armamentos nos futuros conflitos regionais em que venham a se envolver. Mas por mais que se exerça a futurologia para antecipar suas consequências, o uso de armas nucleares táticas no século XXI equivaleria à abertura de uma verdadeira caixa de Pandora, que certamente transformaria por completo o rumo das relações internacionais, bem como a trajetória da própria raça humana. Gostou da história aí? Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar com o canal, pode fazer isso mandando um pix pra gente ou então colaborando lá no Apoia-se, porque dessa maneira você entra pro nosso grupo VIP do WhatsApp e discute as próximas pautas comigo. Eu já vou agradecendo a todo mundo que tá ajudando, mas em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você ficou curioso e quer comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, vou deixando o link deles bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve aí no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.